Quando a gente fala desse vértice que é a técnica, nós temos alguns itens que a gente pode conversar, ver como é que você se enquadra em cada um deles. O primeiro aqui é metodologias, e a pergunta é: quanto você conhece da sua área? O que é conhecer da sua área? Por exemplo, quando eu trabalhei como Black Belt, eu conhecia muito a metodologia Lean Six Sigma. Não só a metodologia, mas as ferramentas, e eu sabia como aplicar, quando aplicar. A pergunta para você é: na sua área, quanto você domina a área tecnicamente? Você conhece metodologias para ajudar o seu negócio? Então você, como parte da organização, partindo do princípio que você está comprometido, se não está e você quer ficar na empresa, você tem que estar comprometido e ver como é que você consegue ajudar a empresa. Marcelo, vou dar um exemplo. Uma metodologia que foi usada há um tempo atrás, em um projeto que eu participei, foi a metodologia Design for Lean Six Sigma. Era uma metodologia conhecida na época? Não. O grupo foi atrás para conhecer essa metodologia e aplicar nos projetos que eu tive prazer de participar. Como é que isso é visto na companhia? Isso é muito bem visto. Por quê? Porque o funcionário, ele dá um passo adiante e vai trabalhar proativamente para trazer melhorias para a empresa. Tem uma outra pergunta aqui. A pergunta é: você aplica os métodos e as ferramentas que você conhece? Se você não conhece, não tem problema. O que nós sempre recomendamos é que o profissional faça um trabalho. Primeiro, a primeira coisa que o profissional tem que saber é para onde ele quer ir. Imagina que eu tenho um desenho para minha carreira, eu quero ser um engenheiro, isso é só uma ideia, um engenheiro sênior. Então, esse é o meu norte, ser um engenheiro sênior. Como é que eu faço isso? É da noite para o dia? Não, eu tenho que fazer um planejamento. Onde é que eu estou hoje e como é que eu vou galgar as posições para chegar até essa posição que eu estou almejando. E eu tenho várias coisas que acontecem no caminho. Eu tenho desde da faculdade, do investimento na faculdade, até outros itens que eu tenho que trabalhar para ir galgando e subindo até eu atingir o meu objetivo maior, que é trabalhar como engenheiro sênior. Por que a gente está falando isso? Porque a construção de uma carreira, ela vai acontecendo etapa por etapa. Mas é primordial você saber para onde você quer ir. Porque senão, qualquer posição vai te agradar. A outra pergunta é: você conhece ferramentas técnicas da sua área? E melhor ainda, ferramentas de melhoria? Vou citar um exemplo para você. Nós temos visto no mercado muitas empresas que aplicam melhoria contínua, mas aplicam olhando sempre de uma maneira estreita. O que é uma maneira estreita de se olhar para melhoria contínua? Eu estou trabalhando com melhoria contínua só com uma ou duas ferramentas e métodos. Marcelo, dá um exemplo aí do que você está falando. Nós visitamos empresas que usam, por exemplo, Kaizen para tudo. Kaizen é a solução mágica para resolver todo e qualquer problema que a organização tenha, mesmo que seja problema entre unidades diferentes. Entenda bem, nós não estamos falando, e eu especificamente, que Kaizen é ruim. Não, é que cada ferramenta tem a sua aplicação. Cada problema eu trago uma aplicação para resolver, uma ferramenta para resolver. Um outro exemplo também, eu falei que uma ou duas ferramentas é Ishikawa. Nós temos visto empresas usando Ishikawa para resolver tudo também. Não, não é assim. Ishikawa é bom? É. Mas Ishikawa, muitas vezes, não vai na profundidade que se precisa. Muitas vezes eu preciso usar outro arsenal. Por exemplo, correlação, regressão, preciso fazer um design de experimentos, preciso mandar para o laboratório. Enfim, eu tenho uma série de ferramentas que eu posso usar e a nossa sugestão para as empresas e para você também é não ficar preso em uma ou duas ferramentas para ajudar o negócio.
Marcelo, que consequências que isso traz? Isso traz uma série de consequências nocivas quando eu uso uma ou duas ferramentas só. Primeiro, eu não consigo achar as causas raízes. Então o problema, ele faz esse movimento. Resolvo, volta, resolvo, volta, resolvo, volta. Isso traz um desdobramento muito grande de ineficiência, de falta de credibilidade e, pior ainda, impacto no cliente e no moral dos empregados. Então, nossa sugestão é que você aplique diferentes métodos, diferentes ferramentas para resolver problemas diferentes e para fazer saltos de melhoria no seu processo, produto ou serviço de uma maneira consistente. Então, nós já falamos de metodologias, nós falamos de ferramentas e agora vamos falar de comunicação. Como é que é a sua comunicação? É uma reflexão que você tem que fazer. E a pergunta é, ela é assertiva? O que é uma comunicação assertiva? É eu me comunicar de maneira clara, objetiva, direta e me fazendo entender. Marcelo, significa falar muito? Não, é o oposto de falar muito. É eu falar o essencial e entregar a mensagem e objetivo que eu quero. Ah, Marcelo, mas eu não falo direito, ou eu tenho vergonha. Isso é um desenvolvimento. Comunicação, ninguém nasce se comunicando perfeitamente. Isso é uma evolução que ela começa num certo nível e ela não para mais. Então, se você está sentindo que a sua comunicação ela está nessa parte aqui, ou seja, no início, a pergunta para você é: o que você vai fazer para desenvolver essa comunicação? Que é o que ele coloca aqui na pergunta. O que você vai fazer para sair daqui onde você está no início e galgar uma nova posição nesse ou nessa jornada da comunicação? Ah, Marcelo, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas você está tendo agora a oportunidade de entender que você tem que fazer um plano de desenvolvimento para pegar essa característica, caso ela não esteja desenvolvida, e trabalhar e ir dando o quê? Saltos. Então eu dei o primeiro salto aqui, já melhorei bem, vou fazer um próximo plano, venho para cá e vou galgando minha comunicação efetivamente até eu ter um controle absoluto de comunicação e ter certeza que minha comunicação é muito efetiva. Tem uma outra pergunta aqui para você. Você conhece a comunicação da empresa? As empresas têm uma comunicação que deve ser estruturada. Por que isso? Porque a comunicação é como se fosse as artérias da empresa. Quando a gente fala, por exemplo, do CEO da companhia, eu vou colocar aqui o CEO. Quando ele faz uma comunicação, o que é esperado? É esperado que essa comunicação ela viaje na estrutura da empresa e se ramifique da maneira correta. Marcelo, o que é ramificar da maneira correta? Que a mensagem chegue a todas as pessoas que foram elencadas da maneira correta, com o objetivo correto e principalmente no tempo necessário. Então a empresa tem uma série de artérias de comunicação que, se você não conhece, você tem que passar a conhecer. Por que isso é importante? Porque se você vai fazer algum comunicado, você tem que estar alinhado com a empresa. Vou te citar um exemplo. Um líder na sua empresa, ou em qualquer empresa, não faz um comunicado importante sem estar muito amarrado com a organização. Por exemplo, amarrado com o RH, amarrado com a área de comunicação da empresa. É tudo estruturado. Por quê? Porque comunicação é vital e para a empresa não é diferente. Marcelo, o que acontece se a empresa não fizer uma comunicação adequada? Ela dá margem a muita interferência. Por exemplo, ela dá margem a infiltrações. Imagina que eu fiz a comunicação e ela não chegou onde deveria chegar, ou não chegou da forma que deveria chegar. Eu começo a ter o quê? Infiltração da informação. Marcelo, você está falando de casa, de infiltração de umidade? É muito pior que isso. Eu estou falando de fofoca, disse-me-disse, informação incorreta, achismo,
que vai, ou pode, melhor dizendo, contaminar a empresa inteira e transformar a empresa num espiral decrescente. E muitas vezes é complicado sair disso. Por quê? Porque isso acaba trazendo interferências como sindicato, impactando no cliente final, impactando até em fornecedores, vira um inferno em vida. Então a comunicação ela tem que ser estruturada dentro das empresas e se você não conhece essa estruturação, converse com o pessoal de RH ou de comunicação para entender melhor como é que as informações trafegam na empresa. Quando a gente fala de parcerias, tem uma pergunta aqui para você. Você tem inimigos na empresa? Marcelo, mas você está louco perguntando se tem inimigo? É uma pergunta simples para você e eu vou dar alguns segundos para você pensar. Se você respondeu para mim que tem, então eu sugiro que você reveja os seus conceitos. Por quê? O que você está fazendo dentro da empresa? Essa é uma outra pergunta que eu estou te fazendo. Você pensa aí. Um funcionário ou empregado, seja o nível que for, desde o do menor nível da empresa até o CEO, tem o propósito de entregar resultados para a empresa de modo consistente. Usando o quê? Usando o que tiver de melhor nas empresas. Pessoas, equipamentos, recursos. E também tem, ou deveria ter, a função de desenvolver as pessoas nesse meio do processo. Marcelo, quer dizer que a empresa onde eu estou não é um lugar como o meu clube de campo? Claro que não, é uma empresa. Se é uma empresa, não tem espaço para inimigo. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Isso é vivência minha. Eu, no início da minha carreira, quando eu não tinha as informações que eu tenho e eu não tinha vivido o que eu vivi, eu tive alguns apelidos interessantes nessa época. Eu tive apelido de Pitbull, Capitão Nascimento. E esses apelidos eram apelidos realmente que faziam jus. Por quê? Porque ou você entrega o que eu estou pedindo. Isso é bom, isso é ruim? Isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque você queima relações no meio do processo. Você queima recursos no meio do processo. Então eu fui aprendendo com o tempo a mudar esse perfil. Tem que ser um perfil ganha-ganha. Mas Marcelo, tem muito funcionário aqui que não vale que gato esconde. Ou eu tenho pessoal aqui mau caráter. Não é problema seu. O seu problema é entregar resultados. E para isso você tem que trabalhar com essas pessoas da melhor forma possível. Você tem que tirar o melhor das pessoas. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente a questão de flexibilidade e adaptabilidade. Por quê? Porque muitas vezes não está na sua mão. Não está na sua mão tirar, por exemplo, o fulano de tal. Primeiro, você não consegue. Segundo, não está no seu poder de ação. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar da melhor forma possível. Lembrando sempre o que eu falei para você. Você tem que trabalhar na empresa para gerar resultados e também tem que evoluir, tem que aprender nesse processo. Mas o mais importante, você tem que saber para onde você quer ir. E se essa situação está dentro do que você espera de crescimento para atingir o resultado final. Então não há inimigos. Você tem que ter parceiros trabalhando com você. E aí vem a outra pergunta. Você tem parceiros? Marcelo, parceiro dentro do negócio? É. Quais são as parcerias que você tem dentro do negócio? Você não tem cliente interno dentro do que você faz? Você não tem fornecedor dentro de onde você trabalha? Todas essas relações precisam ser uma parceria muito bem feita. Vou te colocar a seguinte situação. Imagina que eu sou um gerente e eu tenho a responsabilidade de promover melhoria contínua na organização. E essa organização, até vou fazer o desenho aqui para você ver, imaginar o que a gente está querendo te colocar. Imagina que eu tenho a empresa e essa empresa tem diversas gerências e uma dessas gerências é minha responsabilidade. Imagina que seja essa aqui. Então todos estão no mesmo nível. Eu trabalho com melhoria contínua. Eu tenho que fazer melhoria nos processos.
Esses outros gerentes, é gerente de fabricação, de produção, de pintura, seja lá do que for. O que eles são, na minha visão? Eles são parceiros, ó, são amigos meus desde pequenininho, do jardim da infância. Tem que ser assim. Por quê? Primeiro, essa é a minha visão, e é uma visão que eu fui construindo ao longo do tempo. Quando eu tinha esse cargo de melhoria contínua, esse cargo, perto do desafio dos meus colegas da produção, era mamão com açúcar. Por quê? Porque um gerente de produção, ele tem muitas responsabilidades. Então imagina, na época eu tinha 10 subordinados, esses gerentes aqui tinham 200 subordinados embaixo deles, em diferentes níveis. A pressão por entregar produção no final do mês é um inferno. Agora, se eu fosse lidar com eles de maneira agressiva, de maneira a pressioná-los, como é que eu seria visto na organização e principalmente por eles? Esse chato já vem aqui para fazer melhoria. O que eu aprendi ao longo do tempo é que trabalhando como parceiro deles foi muito melhor. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar com essa turma, mostrando que você quer ajudar, quer somar e não dividir, isso te dá uma força muito grande. Eu tinha 10 Black Belts trabalhando comigo e eles ajudavam essa turma a fazer projetos de melhoria. Mas sabe que projetos, por exemplo? Projeto de aumento de eficiência, projeto de aumento de produtividade, projeto de redução de tempo de processamento, uma série de projetos para ajudar a vida dessa turma. E a pergunta que fica para você é, o que você tem feito para melhorar essas parcerias? Você já levantou da sua cadeira, foi lá no outro departamento que é o seu cliente, sentou com o gerente ou com quem quer que seja lá, foi tomar um café para ver como é que você pode ajudar a turma lá? Se você não fez, sugiro que você faça. Também não adianta chamar a turma lá só para almoçar e ficar jogando conversa fora. É como você pode ajudar. Parceria é isso. Eu te ajudo, você me ajuda. O item combinar o discurso, ele é bem emblemático também. E a pergunta que eu vou te fazer é, você expõe os seus pares, os seus superiores e os seus subordinados, ou você trabalha alinhado, amarrado, mineiro, eu sou mineiro, mineiro fala ó, bigode amarrado. Esse termo é muito comum, pelo menos eu usava muito onde eu trabalhei. É amarrar bigode, é combinar as coisas. Por quê? Porque entra no que eu falei do item anterior. Você tem que ajudar, tem que criar parceria. Você não está lá para ficar arrumando inimigo, para ficar arrumando inimizade. Isso não funciona, ou se funcionar, vai funcionar durante um curto período de tempo. Então o que nós sugerimos para você é trabalhe lado a lado, agregando valor. A partir do momento que você vê que você está destruindo valor, sai de perto, faça outra atividade. E tem uma última pergunta aqui com relação a combinar o discurso, como é que os seus pares enxergam você? Você tem essa noção? Você tem a noção de como eles veem vocês? Ou veem você? Um feedback muitas vezes sincero e direto pode fazer milagres para você. Quando eu tinha esse perfil de pitbull, de Capitão Nascimento, há muito tempo atrás, um gerente, que era o mesmo, a gente estava no mesmo nível, chamava Marcelo também. Uma vez eu saí de uma reunião, aí fui tomar um café com ele. A gente estava conversando um assunto, nem me lembro o que era. Ele falou, Marcelo, ele me chamava de Xará. Xará, posso te dar um feedback? Ele falou, amanhã o vice-presidente não está aqui mais. E aí o que vai acontecer? O vice-presidente saindo, vamos ficar só a gente aqui. Gente que vai ter que segurar o rojão. Daqui a pouco troca o João pela Maria como vice-presidente. E a gente tem que tocar esse negócio. E você precisa estar mais próximo da gente, mais integrado, ser mais parceiro. Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas foi o melhor feedback que eu tive. Por quê? Porque feedback positivo é fácil, né? É muito fácil.
Agora, falar o que você não quer escutar é outra história. Esse foi um dos melhores feedbacks que eu recebi, que mudou minha jornada profissional da água para o vinho. E é o que a gente está fazendo aqui com você, trazendo oportunidades de você aprender com os nossos percalços durante a vida profissional.